Bom dia. É muito bom, né? A gente que conhece a paróquia, que é filho da paróquia, está aqui, né, com vocês. Então a gente já é de casa, né? Tem muita gente que eu conheço aqui. Tem jovens aqui que eu vi pequenininho, né? Não que eu seja velha de jeito nenhum, né? Só tô com juventude acumulada. Alguns rostinhos novos também, né? Várias pessoas que chegaram da comunidade. E eu estou muito feliz também, porque é o primeiro, assim, converteiros aqui na escola, né? Depois do Covid, ano passado teve lá na Santa Clara, eu fui um pouquinho. E então é uma alegria muito grande. Eu que fui sou filha da paróquia, que participei da igreja aqui em São José desde criança. O primeiro converteiros estava servindo, né? Depois fui para a Gospa, morei quase 10 anos lá. E depois fiz o processo de volta para cá. E agora eu estou com meu esposo ali atrás, dando a mão assim, amor, meus dois pequenininhos, casalzinho lá que dá para muita alegria. A Agnes e o Davi. Né, e minha mãe também, Dona Glorinha, que muita gente estava com saudade, a Dona Glorinha que está ali no fundo. Levanta a mão, mãe. Então, muito bom. E a Eliane, que também é filha da paróquia, que eu também vi, assim, bem mais nova do que eu, e que agora a gente está com a parceria, né? Apresenta aí, Eliane. Bom dia a todos, né? É um grande prazer e uma grande emoção pensar que desde 6 anos eu venho no Converteiros e é um prazer estar aqui falando para vocês de duas paixões, né? Eu e a Verinha falando um pouquinho do florescer, da psicologia, nesse contexto de espiritualidade. Então, nós esperamos que seja aí um momento muito especial para todos vocês, que a gente consiga pensar um pouquinho na nossa saúde mental, porque católico, né, também reza muito, mas também cuida da saúde emocional, porque saúde é isso, é cuidar do espiritual, do emocional, do físico, e eu espero que vocês aproveitem muito. Eu queria chamar todo mundo que está na arquibancada para descer, ó, tem um tanto de lugar aqui. Para a gente sentir mais próximo, né? Mesmo que está calor, vocês podem arredar a cadeira um pouquinho, mas só para a gente sentir, assim, olhar o rostinho de vocês, né? Às vezes tirar alguma dúvida, né? A gente interagir mais, né, Eliane? Exatamente. Algumas mulheres participaram do Florescer também no domingo, na vivência. Tem algumas aqui? Levanta a mão, por favor. Olha que coisa boa, né? Foi um momento, assim, gostoso, né, gente? E aí, a gente vai passar um papelzinho, a Natália da Pascom vai passar um papel com a caneta, principalmente as mulheres, não quero excluir os homens, mas o projeto Florescer é mais das mulheres. Se alguém quiser conhecer mais, deixa seu nome, o WhatsApp, que a gente vai mandar, né, portfólio, informação dos próximos encontros, tá bom? Para vocês. Então, um papelzinho aí, vocês colocam o nome do Florescer, que é um pouco esse projeto que tem o objetivo também, para quem não conhece, cuidar da saúde emocional, do autoconhecimento e autoestima. Vamos fazer uma dinâmica assim, ó, passar a mão na testa, né, Cássio? Você me ajuda. É igual o Cosme, né? Faz assim, ó, para a gente voltar para cá, que é tão rapidinho, é só um momentinho muito rápido. A gente tem um conteúdo muito profundo, né? Mas para falar em pouco tempo, então a gente vai tentar ser assim, objetivo, falar rapidinho, mas a gente sabendo que esse conteúdo daria assim 3 dias só de conteúdo de aprofundamento. Verinha, para quem não conhece, fala um pouquinho, né? A sua experiência, da sua formação. Ah, sim, né? Eu formei, então eu fiz esse caminho da vida religiosa também, formei em teologia, depois eu formei, né, como psicóloga, pós na área clínica, e aí agora a gente está com foco muito no feminino. Estou fazendo um curso de formação também na área de feridas emocionais, psicossomática. A gente tem que estar sempre atualizando, né, Eliane? Porque é muito ser humano, é um desafio, né, gente? É algo muito complexo a gente cuidar da pessoa humana. O atendimento ele vai muito além da sessão. Então, um bom psicólogo ele vai buscar estudo, especialização, livro, para realmente aí construir uma caminhada bonita e positiva com os pacientes. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eliane, eu sou psicóloga clínica, eu atendo pela terapia cognitivo-comportamental e assim como a Verinha, né, também sou fundadora do Florescer, que é o nosso xodózinho. Ainda é um bebezinho, não tem nem 1 ano o projeto,
mas é com muito carinho que, vivendo e ouvindo muitas mulheres, a gente decidiu criar esse projeto, com o objetivo de levar mais saúde mental para um público que muitas vezes se apresenta muito vulnerável, com muita crítica e com muita sobrecarga. Bom, então, entrando um pouquinho no tema, como vocês viram, né, na programação, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Como lidar de forma inteligente com as nossas emoções a partir da ansiedade. E aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. O que é ansiedade? E, primeiramente, o que é inteligência para vocês? E aí, se vocês quiserem ir falando de forma livre, fiquem à vontade aí, bem alto, para a gente poder ouvir. Combinado? Eu acho primeiro, né, que quando falava assim, né, um tempo atrás, aquela pessoa é inteligente, né? Até hoje, às vezes, as pessoas falam isso. Aí a gente pensava o quê? O que a gente pensava? Que a pessoa tinha uma capacidade de ir bem numa prova, né, de passar com boas notas, ali numa área, principalmente na área da educação, não era isso? Então, ok, é isso também. Mas a gente sabe hoje, já pelo menos essas 2 décadas aí, que não é só isso. Hoje a inteligência é muito mais, não é só esse tipo de inteligência. E aí, o que é essa inteligência emocional? Será que a gente tem essa inteligência? Então, hoje tem vários tipos de inteligência que as pessoas descobriram, né? Que a gente tem vários tipos de inteligência, e a Eliane vai falar dessa, emocional. Bom, a inteligência, ela é algo que a gente constrói durante a vida, assim como a atenção. Então, no decorrer da nossa vida, a gente pode, sim, se tornar pessoas cada vez mais inteligentes, desde que a gente procure esse conhecimento. Então, se alguém aqui já ouviu, nossa, você é muito burro, você é muito lento, você é muito devagar, isso causa aí vários problemas na autoestima, porque as pessoas começam a se ver com esses rótulos. Então, é muito importante a gente pensar que o fato de, às vezes, eu não ter habilidade para alguma coisa, não quer dizer que eu não sou inteligente, mas que o meu foco não é aquilo. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que desenha muito bem, essa pessoa ela se torna inteligente no desenho. Uma pessoa que fala muito bem em uma palestra também se torna inteligente porque ela buscou aquela habilidade. E aí já fica o primeiro conselho para vocês. Não se limitem em relação às habilidades que vocês tenham, né? Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui falando para esse tanto de gente, mas estou aqui. Quer dizer que eu sou mais inteligente? Não, quer dizer que um dia de cada vez eu fui me propondo para desenvolver habilidades. E quando a gente pensa em inteligência, a gente vai falar de uma capacidade para algo. A capacidade de estar atento e ter domínio sobre alguma coisa. Quando a gente coloca a palavrinha emocional, a gente amplia para onde a gente quer chegar. Emoção, a gente tem desde quando a gente nasce. Mas, infelizmente, né, pela nossa sociedade, a gente não fala tanto sobre isso, né, Verinha? E quais emoções, acho que a gente pode até perguntar a eles também, né? Gente, quais emoções que a gente mais tem, assim, as básicas, que vocês mais conhecem, assim, do dia a dia? Vamos citar algumas, assim, que a gente mais, que são mais básicas do dia a dia, que todo ser humano tem. Vamos falar a primeira, uma qualquer? Queria participações. O pessoal ontem, não tenha medo jovem, de errar. Eles sabem, eles estão treinadinhos, olha lá, todo mundo rindo. Uma emoção, gente, que a gente tem emoção. Imagina a gente sem emoção. Olha lá, tá falando, Verinha. Raiva, essa daí, né, todo mundo lembra. Alegria. Raiva, alegria, ó, já 2. Medo. Nojo. Oi? Tristeza. Aqui, ó, tristeza. Mais alguma? Insegurança, né, que está ligada ao medo também. Oi? Ela falou. Tem alguém que viu aquele filme Divertidamente? A Eliane vai até citar. Pois é, parece até um filme só infantil, né? Algumas pessoas levantaram a mão, mas fala um pouco disso, né, Eliane? Exatamente. Esse filme é um filme que vale a pena todo mundo assistir. Por quê? Ele vai falar como que surge, como que é a origem das nossas emoções. Quando a gente é bem pequenininho, né, acabou de nascer e abriu os olhos, ali é o primeiro momento que a gente tem contato com as emoções. A gente acha que tem emoção boa e emoção ruim.
A gente valoriza a alegria, ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar com raiva. E quando a gente fica triste com raiva, a gente se culpa. Então, o que a gente quer mostrar para vocês hoje? Que toda emoção é válida. E que olhar para a sua emoção com crítica não vai fazer você se sentir bem ou se sentir melhor. Então, a emoção, ela tem uma função de proteção. Ela tem uma função de sobrevivência. Se a gente pensa, né, lá no início da humanidade, quando a gente ainda não tinha tecnologia, era tudo aí muito sombrio, as emoções garantiam que as pessoas sobrevivessem. Então, vamos pensar. Quem aqui gosta de ficar feliz, levanta a mão. Eu também. E quem aqui gosta de ficar triste, levanta a mão. Pois é, né? Bem esperado. A tristeza, coitada, ela é sempre mal vista. Mas a tristeza, ela faz parte do nosso ser. E ter inteligência emocional é entender que nós teremos dias bons, dias não tão bons, e nos culpar pela tristeza vai fazer a gente ficar sempre estagnado. Então, vamos pensar, né, nessas 5 emoções básicas. Alegria. Alegria é muito bom. Alegria é quando eu vejo a Verinha, alegria é quando eu vejo meu esposo, alegria é quando eu estou com pessoas que me fazem bem. Todo mundo sabe falar muito bem de alegria. Quando a gente pensa na tristeza, aí fica um pouquinho mais difícil. Porque a gente não quer lidar com a tristeza. E aí já começa o primeiro problema. Eu não vou ficar triste. Mas você já está ali, ó, muito mal, e você não quer olhar para essa tristeza para passar o quanto antes. E aí, a gente pensa na mesma coisa, a raiva. Quem aqui gosta de sentir raiva? Eu gosto. Não? A raiva, gente, ela é a inimiga, né? Ninguém gosta, ninguém quer. Mas é a partir da raiva que a gente mostra para o outro o que é valor para mim. Então, se você vê uma criança sendo ali desprotegida, ou sem uma outra criança, igual ontem eu estava ali conversando com jovens, e as crianças começaram a brigar. Aí eu falei assim, olha, não pode brigar com um coleguinha. Era a minha raiva falando assim, eu preciso proteger aquelas crianças. Porque são as crianças ainda, são crianças e não conseguem lidar muito bem com essas emoções. A raiva, então, ela vai fazer eu falar com meu filho assim, filho, vai lavar a vasilha agora. Por quê? É um senso de organização. A diferença entre a raiva e a explosão. Eu posso sentir raiva, mas eu não posso explodir com ninguém por causa dessa emoção. E o problema é o acúmulo, né, Verinha? Muitas vezes eu vou acumulando, e uma emoção que era para poder fazer com que os meus valores fossem respeitados, eu acabo me perdendo pela explosão da raiva. E aí a gente entra no medo, que também é uma emoção muito bonita. O medo, ele nos faz sobreviver. Por quê? Se eu tenho medo de um leão, eu não vou colocar a minha mão ali para o leão me abocanhar. Eu sei que eu preciso me proteger. Agora, se eu tenho medo de andar na rua, porque eu acho que eu vou ser assaltada todas as vezes, o medo não está mais me protegendo, ele está me paralisando. E essa também é uma das funções do medo. Então, o medo ele tem função de proteção, ele tem função de luta, fuga e paralisia. A gente luta quando a gente está com medo para sobreviver. Então, assim, olha, eu estou com medo de um cachorro, mas eu sei que eu preciso passar por ele. Então, eu vou passar por ele da melhor forma possível. Mas, se eu tenho muito, muito medo daquele cachorro, ele vai vir me morder, porque eu paraliso e não consigo mais caminhar. Quantas vezes os nossos medos nos paralisam? Quantas vezes a gente tem essa dificuldade de olhar para o nosso medo, justamente porque a gente está parado na nossa dor? Então, o medo ele também é muito importante, porque ele nos dá o caminho e, principalmente, o limite nesse processo. E aí nós entramos no nojo, que é uma emoção também muito importante. Nojo de algum alimento tóxico, né? Vamos pensar lá antigamente novamente. As pessoas que não tinham, né, tecnologia, não sabiam o que era, o que fazia as pessoas passarem mal, tóxico, muitas vezes elas se sentiam também muito mal. Então, a proteção do nojo é não se intoxicar, sentir o cheiro de algum alimento estragado, então também é uma proteção.
Bom, quer complementar? Eu imagino uma criança, né, igual meus filhos pequenininhos, não tem nojo, né? Se eles não criam isso, eles vão pegar qualquer coisa, vão pôr na boca, né? E, então, isso são pequenas coisas que a gente não percebe. Complementando isso da Eliane, então, gente, olha só. Se a pessoa, ela perde, se ela fica só numa emoção, isso que a gente quer enfatizar. Se ela fica só na alegria o tempo todo, igual esse filme mostra, né? Que a alegria queria só que aquela personagem ficasse só alegre. Então, não tem como, tem que ter um equilíbrio, né? Por exemplo, tem processo de luto, não tem como, a pessoa ela tem que passar por uma tristeza, um processo de luto normal, né? É saudável a pessoa passar. Né? Hoje, inclusive, né, tem uma pessoa da paróquia que faleceu, a Maria, lá da comunidade São José. Então, assim, não tem como. Imagina as pessoas da família dela. Claro, cada cultura lida com uma forma da morte, né? Mas a pessoa ela tem uma emoção que ela precisa descarregar, né? Já tem pessoas que às vezes não choraram, não viveram um luto ali e depois carregam, né, traumas, outras dificuldades por isso. Então, assim, ou também um descontrole, né, como a Eliane falou. A pessoa se deixar levar por aquelas emoções. Uma pessoa que já tem tendência à raiva, por exemplo, a pessoa que tem um temperamento que chama colérico, né? A pessoa já tem uma tendência a ser mais irritável, ter mais raiva. Se a pessoa ela deixar tudo estourar, ninguém consegue conviver com uma pessoa assim, né? A gente tem que ter esse controle. E a espiritualidade, né? A gente está dentro de um retiro, nos ajuda também nesse controle, né? Então, é saber sentir, saber a função, não ter medo, né, das emoções, mas saber o contexto. Por exemplo, uma pessoa que fica na tristeza demais também, né, às vezes a depressão faz isso, né, ela precisa de ajuda. Então, é isso, assim, resumindo essa parte dessa inteligência, né, depois a gente vai falar, mas é o quê? A gente saber um pouco lidar com essas emoções e quando há um descontrole, talvez a gente precise de pedir ajuda, né, porque se a gente está triste demais ou está explodindo demais, a gente pode estar num processo estressante, né, um adoecimento que a gente não está percebendo, né, então a gente pode estar numa dor fora daquele limite que a gente não está percebendo. E a gente precisa de ajuda, às vezes de uma medicação, né, de uma terapia. Exatamente. E pensando, né, no contexto de pandemia, nós estamos, né, passando ainda pela Covid. Quem aqui não se sentiu mais ansioso? A ansiedade, ela vem do medo. Então, a luta, a paralisia, a angústia está relacionada à ansiedade. E é muito triste, né, infelizmente, mas as pesquisas apontam que o Brasil é o país que lidera o primeiro ranking de pessoas mais ansiosas do mundo. E está ali entre os 10 primeiros colocados também do mundo em relação a pessoas depressivas. Então, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental, porque ela importa. Ela é uma fase muito importante nesse processo de autocompaixão. E a gente que, né, é profissional da saúde mental, uma coisa que faz toda a diferença, né, Eliane, é quando a pessoa tem um apoio na família. Por exemplo, às vezes uma mãe procura, né, ajuda por um filho, né, às vezes uma pessoa, uma esposa. Por quê? Primeira coisa é a pessoa sentir acolhido em casa. A falar assim, isso não é frescura, tá? Isso é uma doença. A gente precisa de ser acolhido, precisa de alguém que ajude. Né? Então, às vezes, uma mãe, uma esposa, um esposo que percebe, um irmão, né? Nunca depreciar, nunca achar que a dor do outro não é qualquer coisa, né? É frescura, porque é adoecimento. Quando a Eliane falou, a gente está falando bem resumido, né? O tempo é muito curto. A ansiedade, gente, todo mundo tem. Né? Quem não tem uma ansiedade? É normal, tá, gente? A ansiedade é uma emoção também normal. Por quê? Numa prova, né? Alguém ontem falou, quando a gente vai fazer uma prova, a gente fica ansioso, vai fazer um concurso, não é? Então, isso é normal, tá? Dentro da normalidade. Quando começa a ficar fora, né? É quando tem até alguns sintomas. Depois, se você quiser me ajudar a citar, Eliane,
o que? Passa daquele controle, né? Você já assim, vai dormir e não consegue, porque vem 300 milhões de pensamentos, né? Pensamentos, tem até classificação de pensamento, Eliane trabalha muito com isso, depois a gente até vai postar lá no Florescer, vários tipos de pensamento, ou seja, não é só você que passa por isso, milhões de brasileiros às vezes passando por isso, medicados por isso. Quando você já não está conseguindo dormir mais, você precisa de ajuda. Você precisa, às vezes, de uma medicação por um tempo. Ninguém gosta de depender de remédio. Mas se você já está um tempo sem dormir, gente, a gente vira bicho sem dormir. Eu sei, né, com 2 meninos pequenos, eu passo muitas noites mal dormidas. Quem é mãe aqui sabe. Mas a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar fora da nossa normalidade. Eu que sou uma pessoa tranquila, várias vezes eu fico irritada. Por quê? Eu estou com poucas horas de dormir, às vezes 3 horas só que eu dormi, né? 4 horas no máximo. Então, mas quem tem insônia precisa, né? A pessoa está num quadro ansioso ali por várias coisas, né? Que a gente, aí começa uma palpitação, aí começa a suar, né? Alguns dos sintomas, aí começa a achar até que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa ruim. Aí a pessoa já tem medo de sair de casa, de perder o controle, tem medo de que as pessoas vão perceber que eu estou em crise. Gente, todo mundo, né, assim, é normal, né? Quase todo mundo passou por isso, então, com Covid, tá? Você não precisa de ter medo, vergonha, né? Levantar a mão, gente. Quem já teve uma crise de ansiedade? Eu já tive, vou levantar a mão. Já contei aqui uma vez, aqui, no Converteiros uma vez, né? Por quê? No Covid, então, Eliane vai me ajudar a compartilhar, mas o que acontece no Covid? Quem já tinha um quadro ansioso, às vezes ficou mais em alerta, porque uma das coisas que dispara a ansiedade é o alerta. E o a controle. Pessoa achar, né? Oi? E o controle, né? A pessoa achar que vai perder o controle, a pessoa achar que não tem saída, que ela vai ficar no medo. E o que eles faziam com a gente o tempo todo? O medo. Quantas pessoas que já morreram, estatísticas, né, de quantas pessoas, você começa a olhar todo mundo, você achava que era uma coisa simples, daqui a pouco você vê que o mundo inteiro estava nesse mesmo quadro. Então, gente, a gente ficou quase 3 anos, a gente ainda está vendo voltar, mas quase 3 anos em alerta. Então, vamos pensar, aquela emoção que era dentro, né, da normal, ficou disparado. Então, vamos pensar, se eu já tenho um quadro mais ansioso, lá em casa a gente já tem isso, depois eu vou contar para vocês. Um quadro mais de ansiedade, uma pessoa tendência para ansiedade. Se a gente não trabalha isso, a pessoa começa a ficar em crise, a ficar em pânico, né? E, Verinha, a genética, né, também fala muito. Então, assim, se eu cresci num ambiente que tem pessoas ansiosas, a tendência é que os meus filhos se tornem ansiosos, os filhos dos meus filhos também se tornam ansiosos. Mesma coisa um ambiente de oração. Se eu tenho uma casa que tem um ambiente de oração, a possibilidade de os filhos crescerem nesse mesmo ambiente, ela se torna maior. Não é uma regra, né? Eu vou fazer e vai acontecer. Mas é uma predisposição, é uma possibilidade. É verdade. Então, primeiro, a ansiedade, ela tem aí um fator genético, né? E aí vem o grande ponto, né, Verinha? Quantas vezes a gente já não foi ouvido e criticado? Ah, mas você é muito sensível. Ah, mas você é muito mole. Como assim ansiedade? Para de frescura. Por que ninguém julga o outro quando ele está com diabetes? Quando ele está vivendo um câncer? A ansiedade é uma baixa de hormônios do prazer no nosso cérebro. E não é eu falar assim, eu vou controlar isso aqui agora, todos os hormônios do meu cérebro e eu vou ficar bem. Não é assim que funciona. Porque, assim como qualquer adoecimento, não é uma escolha. Acontece. E olhar com julgamento para a minha dor e para a dor do outro, sempre é um caminho de sofrimento para ambas as partes. Por isso que é importante a família. Uma família que acolhe, uma família que escuta e uma família que apoia. Seja na oração, seja no acolhimento, seja no ouvir. E simplesmente sentar e ficar caladinho. Muitas vezes a pessoa ansiosa é muito mais fácil sentir raiva e demonstrar raiva do que a tristeza. Porque quem é triste é fraco.
A gente aprende isso na sociedade. Quem tem as emoções mais afloradas é uma pessoa muito mole. E isso é um grande erro. Pessoas que sabem ouvir suas emoções, lidar com o seu emocional, são pessoas que têm a inteligência emocional. Porque elas conseguem perceber seus limites e sabem o que é gatilho. Olha, eu posso ir até a página 2. Se eu ir para a página 3, eu sei que eu vou ter uma crise de ansiedade. Então, eu não vou fazer aquilo, porque eu vou me proteger. E aí, gente, alguns pontos importantes. Vou passar a mão na testa, ó, né, para a gente tentar concentrar, porque está acabando já. Né? A gente teria um tanto de coisa importante para falar. Mas o que acontece? Então, se eu já estou num terreno, pensa um terreno frágil lá. Um terreno, vamos pensar um terreno fértil, né? Que você joga uma semente ali e nasce com facilidade, que está bem molhado, adubado. Mas vamos pensar no adoecimento. Se essa pessoa já está com alguns traumas da família, algumas sensibilidades, alguns adoecimentos, algumas fragilidades, e vem o Covid nos tornou mais frágeis, né? Só um ou outro não, viu, gente? Nós ficamos mais sensíveis, como eu falei, porque nós somos colocados, acelerados. E um parêntese aqui, gente, a gente tem que evitar muito esses jornalismos, assim, que traz só tragédia, gente, porque vocês estão trazendo mais ansiedade, vocês estão vendo o mundo através do negativo, do só tem tragédia, só tem coisa ruim. Então, fecha parênteses. Se você quer olhar, lidar com coisas diferentes, mais positivas, fazer outras estratégias, ter outros pensamentos, né? A psicologia, a neurociência está entendendo que quando a pessoa começa a focar, né, o positivo, não é de forma superficial, mas a gente tem muito que agradecer, a gente tem muito que ver da vida ainda coisas boas, né? Não é só coisa ruim, acontece, né? Mas trazer coisas boas para o seu dia a dia, os alimentos que você traz também emocional, você vai ficando melhor também. Se você come só coisas de porcaria, daqui a pouco sua saúde vai ficar ruim. Se você também só vê porcaria, daqui a pouco você vai ficar mal também. Então, o que eu quero dizer? A gente passou por isso, então a gente está mais fragilizado. Então, gente, vai se percebendo. Por quê? A ansiedade, ela tem níveis, isso que a gente fala, assim como a depressão. Então, se você começa já a perceber que você está mais em alerta, que seu sono não está legal, você está muito preocupado, você está tenso, né? Às vezes uma coisa normal, porque tem as ansiedades que a gente vê do dia a dia, como a gente falou. Mas se você está vendo que você está bem assim, mais nervoso, desequilibrado, está assim, explodindo toda hora, e percebe que as pessoas também estão falando isso de você, você está perdendo, já tem um tempo, né? Talvez seja o momento de procurar ajuda. E aqui eu não estou falando de mim, da Eliane, não estou falando nada disso, não. Primeiro, às vezes se você tem uma boa amizade, uma pessoa boa que vai te acolher, conversa, gente, procura a pessoa, desabafa um pouquinho, né? Porque no Covid a gente ficou muito distanciado, né? Quanto tempo que a gente não tem esses momentos assim, que faz tão bem, né? Outra coisa, igual aqui, tem padres aqui confessando, irmãos para ouvir, procura alguém que às vezes você precisa de colocar para fora, isso faz bem, né? Agora, se você vê que precisa de um profissional, gente, aí o preconceito, né? Até hoje tem gente pensando que psicóloga é para doido. Gente, já passou essa fase há muito tempo. E com Covid, as pessoas foram vendo que psicólogo, graças a Deus, é para gente inteligente. Exatamente. Hoje as pessoas falam assim, eu vou na academia, eu faço terapia, e isso é cuidado com você, gente. É alguém que vai te ouvir ali sem julgamento. Talvez você teve uma experiência negativa, mas você pode ter uma positiva. Alguém que vai te acolher, que vai te ouvir sem julgamento, que vai te ajudar a encontrar caminhos, né, Eliane? Exatamente. Então, assim, como melhorar, né, uma ansiedade? Começando pela cabeça, quais são os sintomas que podem surgir? Os pensamentos podem ficar embolados, as vistas, a visão vai ficar turva, vai ficar meio tonto, a boca fica seca, as mãos podem suar, o coração vai acelerar,
o corpo pode ficar mal, pode dar ânsia de vômito. Então, a ansiedade, ela envolve aí em todo o comportamento do nosso corpo. E é importante olhar para isso. A Verinha falava do sono, e isso é muito importante. Tanto para a ansiedade quanto para a depressão, para a gente fechar um diagnóstico, né, de uma pessoa com ansiedade ou com depressão, a gente olha o sono daquela pessoa. Quanto que essa pessoa dorme? Excesso de sono e falta de sono são aí pilares para poder fechar um diagnóstico de ansiedade. Então, para a gente entrar nesse processo de compilação de tudo que a gente disse, a ansiedade, ela é muito boa, ela não é a vilã, desde que a gente viva dentro do esperado, com um controle natural, não com um controle que eu quero ter na minha vida, porque a gente não controla tudo o tempo todo. A ansiedade, ela, a partir do momento que atrapalha o meu presente e me paralisa, é uma ansiedade patológica. Ou seja, tem um adoecimento aí e a gente precisa ficar atento. Então, de 7 dias na semana, se eu fico triste e ansiosa 5 dias, 7 dias, é importante procurar ajuda. Porque, infelizmente, a gente sente que, né, atendendo, muitas pessoas elas chegam no ápice da dor. E aí elas chegam muito fragilizadas no consultório, com resistência à psicologia, à terapia, à medicação. E muitas vezes a gente precisa primeiro romper todo esse sofrimento do que psicólogo é para doido. Eu já ouvi isso várias vezes e eu precisei explicar para as pessoas que não, isso não faz sentido. A gente ouviu, mas não é uma realidade. Por quê? Uma pessoa inteligente, ela vai buscar esse autocuidado. Ela vai, sim, buscar esse autoconhecimento para se sentir bem. Por causa daquela frase, né? Daquele ditado. Eu gostei dessa frase, gente. Olha só. Depois a gente vai dar brinde, né? Para quem está prestando atenção. Vai ter brinde mesmo, verdade. Olha essa frase que interessante. A gente teve dias de chuva esses dias, muita chuva, né? Ainda está tendo. Não espere chover para consertar o telhado. Quem está com o telhado lá pingando em casa? Quando era pequena, né, mãe, tinha pinga, era chuva, a música lá, pinga lá fora, chove aqui dentro, né? Lá em casa tinha uns tantos de goteira quando era criança. Então, gente, aí a gente, imagina se eu for consertar o telhado agora, meu telhado está furado, eu vou consertar agora na chuva, tem jeito? Tem que esperar o quê? Estiar, né? Então, o que essa frase quer dizer? Não espere chover para consertar o telhado. Conserta agora. Vai procurar ajuda agora. Resolve agora. Sabe por quê, gente? Que tem níveis. A pessoa não resolve, vai entrando em ansiedade média, ansiedade crônica, no pânico. Aí, o que acontece, né? O tempo está curto demais. Aí, o que acontece no Covid? Então, várias pessoas nos procuraram. E procura. A pessoa chega para terapia quando ela não está aguentando mais. Ela procura eu e a Eliane, vários psicólogos também que estão aqui. Aí ela fala, me ajuda, pelo amor de Deus. Ou às vezes é o esposo que liga, alguém que procura. Aí, sabe o que acontece? A gente vai ajudar. E graças a Deus tem resultado. É possível, viu, gente? Pessoas se comprometem. A gente ia até citar alguns casos aqui, clínicos, talvez não vai dar tempo mesmo. Mas o que acontece? Já está crônico demais. É uma doença, por exemplo, igual ela falou, né? A pessoa foi deixando lá uma infecção, a pessoa não procurou, aí vai deixando. Aí quando vai no pronto-socorro, tem jeito? Tem, né? Mas assim, tem uma cólica de rim, já está num crônico. Aí tem um remédio, alivia, não alivia? Mas aí vai ter que, às vezes, ficar internado, né? Ter medicações, vai ter que ter um tratamento mais intensivo. Aí a pessoa faz a terapia, hoje falou para a Eliane, 2 semanas. A terapia não resolveu, já quer em 2 semanas. Mais. Né? Que psicóloga ruim. Então, gente, procura antes, quando você já está vendo que é possível, que você já está vendo que tem algum sintoma. Porque é possível, graças a Deus tem bons resultados, mas é mais difícil, porque às vezes a pessoa já não está dormindo, tem que entrar com o psiquiatra também, com a medicação, né? Então, assim, já fica mais crônico. Ontem na palestra, né, não sei quem estava aqui na parte da manhã, mas a palestrante falava muito do amor, né? Que a gente precisa olhar para o nosso amor, olhar mais com amor para nós, com o amor de cruz que Jesus fez, né, teve por nós.
E é muito interessante ver esse processo, porque tem uma frase de um livro muito interessante que eu venho lendo sobre autocompaixão, que fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Ou seja, a ansiedade é uma dor, vai doer de verdade. Se eu falo para mim não está doendo, eu entro num processo de sofrimento. A dor, eu não escolho ter ansiedade, mas eu tenho total liberdade para procurar ajuda. Então, não fiquem na dor. A dor, ela vai acontecer. A gente precisa olhar para essa dor, mas a gente precisa passar pelo sofrimento e não ficar num ciclo de sofrimento, sofrimento, sofrimento. E muitas vezes a gente não tem força, né, Verinha? A gente vai precisar de ajuda. E não tem problema. As pessoas fortes são as pessoas que olham para a sua vulnerabilidade e conseguem pedir ajuda para outras pessoas. Porque as pessoas que são fortes o tempo todo, muitas vezes, quando olha para essa dor, o buraco está lá no fundo. E são as pessoas que dizem para os outros que são as mais fortes, que cuidam mais dos outros, que são as pessoas que muitas vezes precisam mais de cuidado. A gente está finalizando, mas aí a gente vai lembrando tanta coisa importante, principalmente aqui tem mães, tem jovens, né? Tem várias pessoas aqui. Quando a pessoa, gente, guarda muito, isso é muito ruim. Quando um filho fica muito trancado no quarto, fica atento, tenta conversar, tenta buscar ajuda, porque às vezes a pessoa reprime ali, a pessoa já é muito tímida, né? Já tem um temperamento mais de fechamento e às vezes ela está num sofrimento muito grande. Presta atenção, né? A gente está falando de ansiedade, mas está muito ligado à depressão também. A gente vê, infelizmente, muitos índices aí de, né, pessoa com desejo de autoextermínio. Então, fique atento se a pessoa falar que a pessoa está muito no quarto, está muito sem energia, não quer fazer nada, sabe? Só fica calado. Ela precisa de ajuda. Essa pessoa está precisando de ajuda e a gente não sabe o nível que ela está, né? Ela pode estar numa crise aí de sentido e ela precisa de ajuda. Então, né, uma das coisas que eu queria falar, quando você falou, eu lembrei só do pânico, né? Que você vai me ajudar, assim. Uma coisa para a gente finalizar. Olha só, o pânico me preocupa muito também quando, por exemplo, uma das pessoas que eu atendi recentemente, pessoa sem liderança numa empresa, tudo mais, passou por várias coisas, separação, perda de familiar, o filho quase morreu numa piscina, o filho de 2 anos, passou por várias coisas. Aí, 1 ano depois, essa pessoa começou a ter crise de pânico, mas ela não sabia, e isso é muito comum. Isso me preocupa, assim, de às vezes a gente ensinar para as pessoas. O que acontece? A pessoa sentia palpitação, tinha sudorese, a pessoa estava dirigindo, tinha que parar o carro, ela tinha sensação de morte, ela achava que o pior ia acontecer, que é uma das características do pânico, gente. Só que ela ia para o hospital sempre, e às vezes é isso que acontece no pânico. Quando a pessoa nunca passou, ela acha que ela está com problema do coração. O coração, né? Às vezes quem já teve aí, eu já tive, gente, também. Graças a Deus, né? A gente supera. Mas está muito ligada à morte, pessoas que já perderam, medo de perder. E o que acontece? A pessoa, ela acha que ela está morrendo, ela acha que ela vai infartar. O que é importante? Vou deixar você me ajudar as pessoas a identificarem. O que é importante? A pessoa está com o exame clínico em dia do coração, é importante. Porque também se ela achar assim, não estou com nenhum problema no coração. Já fez? Eletrocardiograma, né? Importante ela saber se não é o coração mesmo. Sabendo que não é o coração, é importante ela saber dos sintomas do pânico, né, Eliane? Exatamente. O pânico, gente, ele é uma classificação, uma das últimas da ansiedade. O passinho já para virar depressão. O pânico é eu ter medo da minha crise de ansiedade. É o medo do medo. É eu pensar, eu não vou no Converteiros porque eu vou chegar lá, vai ter muita gente, eu vou ter uma sensação de morte, eu vou morrer. E a pessoa que tem pânico, ela de fato tem certeza que ela vai morrer. E aí vem um conselho muito importante. No momento da dor, as nossas emoções, elas se confundem com os nossos pensamentos e a gente não consegue entender o que a gente está sentindo. Então, é importante entender. Eu não tenho nada que comprove que eu vou morrer. Eu fiz o eletro, está tudo bem.
Eu preciso falar para mim mesma. Esse conceito se chama metacognição. Eu converso comigo como eu estou conversando com a Verinha. E eu falo para mim, isso não é real. Vai passar, eu preciso olhar para essa ansiedade e acolher. Porque se eu começo a negar, eu não estou com pânico, eu não estou com pânico, eu não estou com pânico, eu já estou nesse processo de pânico mais intenso. Eu queria rapidamente fazer um exercício com vocês. Todo mundo fechem os olhos agora. E eu quero que vocês não pensem em um elefante rosa. Abrem os olhos. Quem aqui pensou no elefante rosa, levanta a mão. Não deu nem muito tempo, né? Vocês estão começando a perceber que se eu falar para mim, eu não vou sentir, eu não vou fazer, eu não vou pensar, não resolve? É pior. Então, o convite que a gente faz para vocês nessa busca de lidar com a ansiedade e a inteligência emocional é pensar que a gente sim precisa olhar para todo o nosso contexto de vulnerabilidade emocional. O pânico ele está presente em grande parte das pessoas ansiosas, porque as pessoas deixam para chegar no auge. E o pânico, a gente vai ficar indo para o hospital, para o UPA, e não é nada fisiológico, é o emocional que está ali realmente sofrendo. Pensando nisso, a gente vem pela questão da autocompaixão, né, Verinha? A gente está num ambiente de espiritualidade que leva muito a gente para esse contexto de compaixão, mas eu vou ter compaixão com a Verinha. Tadinha da Verinha. Ô, Verinha. Verinha não dormiu bem porque os 2 bebês estão passando mal. Eu me compadeço com a Verinha. Mas se eu estou na mesma situação com o filho, nossa, mas eu não sou uma boa mãe. Eu estou cansada de olhar meu filho, como assim? Então, a gente precisa acolher a Verinha? Sim, mas a gente precisa se acolher primeiro. A gente ama sempre o outro. Principalmente quem é mãe, né? E a gente muitas vezes esquece de olhar para o nosso próprio amor. Então, o convite para vocês hoje é olhar mais para vocês, com certeza cuidar do outro, amar o outro, mas se vocês não olham para a dor de vocês, vocês entram no sofrimento. E lembre-se, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu não estou falando que a culpa é de vocês, que isso fique bem claro, mas que o primeiro passo precisa vir de vocês. Eu acho que só fechando do pânico, lembrando que quando a pessoa já está sentindo um pânico, ela precisa de ajuda. Ela precisa, às vezes, de ajuda já psiquiátrica, né? Porque ela tem que tomar uma medicação para o corpo dela entrar nesse processo mais de relaxamento, que não está conseguindo, o cérebro não está conseguindo, ele está muito acelerado, a mente está mentindo, né, para a pessoa, e o corpo está reagindo. E ela precisa também de terapia para ela ver a raiz, da onde que vem. Porque a terapia ela ajuda isso, né? A pessoa identificar, porque a pessoa, a primeira frase, né? Tentando finalizar, é assim: não sei de onde que vem, eu não estava pensando em nada, eu não sei de onde que vem isso. Aí quando você vai ver, a pessoa já passou por um tanto de coisa, deu conta, mas depois, né, o organismo já não deu conta mais, né? Porque ela já estava fragilizada. E aí é importante olhar, a ansiedade é o que nos prende, o futuro que nos prende no nosso presente. A depressão acontece o mesmo processo. Eu olho para o meu passado e fico presa no meu presente. Então, olhar para o passado com cuidado, olhar para o futuro com esperança, mas lembrar que o passado passou, a gente precisa olhar para ele com respeito, porque tudo que a gente é hoje diz dele, e o nosso futuro é um futuro que começa sempre no hoje e não no amanhã. Bom, e agora a gente gostaria de fazer uma técnica para vocês que passam pela ansiedade, para poder conseguir respirar um pouquinho. Eu vou pedir a ajuda do Ministério para poder fazer um toquezinho. É um fundinho. E, gente, aproveitem que a Eliane vai ensinar isso e depois pratiquem, né? Porque é uma forma de você fortalecer. Quanto mais forte, né? Aquilo que a gente for passar, a gente vai passar coisas boas e não boas. E aí, você praticando isso no dia a dia, com uma música que você gosta, é como uma academia, a pessoa vai fortalecendo o músculo para quando ela precisar, ela ter força. Então, aproveita, né, na sua casa depois, presta atenção na sua respiração,
pega uma música antes de dormir. É uma forma de você perceber sua respiração, ter autoconhecimento, né, Eliane? E o melhor caminho para viver a ansiedade é viver um dia de cada vez. Então eu convido vocês agora a fecharem os olhos, tentarem focar apenas em vocês, nesse momento presente, no que vocês estão vivendo, passando, e a gente vai respirar. A gente respira o tempo todo, muitas vezes a gente não presta atenção nessa respiração. E com a mão no coração, eu quero que vocês sintam as batidas deste coração. Muitas vezes no momento da dor, a gente se sente tão sozinho. E essa batida do coração, ela diz do amor de Deus por nós. Então, sempre que vocês se sentirem sozinhos, coloquem a mão nesse coração, inspire profundamente, soltem esse ar de cansaço, de fadiga, de angústia. Eu convido que vocês façam esse processo de inspirar e soltar o ar bem devagar, tentando não se concentrar no barulho, apenas em vocês. E a gente vai caminhando para um processo de meditação. Eu peço que vocês se imaginem agora em um momento, em uma praia, em um rio, sentindo aquela temperatura, a brisa que vem no rosto, focando apenas em vocês. E nesse processo, eu quero que vocês olhem para vocês no sorriso, no semblante. O que é que meu semblante diz para mim? Eu sou uma pessoa feliz, eu olho para a minha dor, eu respeito o meu sofrimento. Vá pensando um pouquinho em você, na sua história, no tanto que você fez coisas que você nunca imaginou que conseguiria. E agora nós vamos entrar no mar. Quem nunca viu o mar pessoalmente, tenta pensar como seria a experiência. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o barco. O barco que para a espiritualidade sempre tem um papel tão bonito de refúgio de Jesus, de amor. E nós somos os marinheiros desse barco. Vá pensando você em um barco em alto mar. Vá pensando nas viagens que você já fez, no momento de sofrimento que você pode estar sentindo. Vá pensando em um mar calmo, aqui, sereno, onde a brisa passa, bate no nosso rosto e vem aquela tranquilidade, aquela euforia. Vá pensando que um mar calmo, ele faz com que a gente toque a nossa vida. Quem aqui não gosta de conforto, não gosta de estabilidade? Quem aqui não sente que gostaria de ter uma vida mais calma, mais leve? Quem aqui gostaria de ter menos esforço? Vá pensando nessa paisagem que te traz conforto. Olha para o céu, para as ondas, olha para esse mar. É muito importante termos tempo de descanso, termos tempo de cuidado com nós mesmos. Mas nós sabemos que nem sempre é calmaria. Muitas vezes as ondas vêm mais forte, a gente perde o controle do barco. Mas afinal, esses conflitos nos fazem ser bons marinheiros. Vá ficando com os olhos fechados, focando apenas na sua respiração, porque em momentos de ansiedade, essa técnica te acalma muito. E quando a tempestade começa na nossa vida? O céu vai ficando mais escuro e aparecem relâmpagos, trovões. O que acontece? O vento que antes me trazia conforto, agora me traz brisa, medo, intensidade. As ondas são rápidas demais e eu não consigo controlar. O vento aqui pode ser visto como os nossos pensamentos em uma crise de ansiedade. Pensamentos que dizem como eu sou ruim, como eu não dou conta, como eu não sou suficiente e não estou dando conta de passar por esse processo. Pense um pouquinho nos seus pensamentos.
olhem com mais compaixão por você. O que você pensa nos momentos de mais dor na sua vida? Você fala, você está fazendo o seu melhor? Ou você se olha com julgamento? O que você pensa desse momento de sofrimento? Você acredita que ele vai passar? Ou você Será que essa dor é passageira? Será que ela vai me consumir? A gente precisa olhar para a luz. Em um ambiente de espiritualidade, a luz é Jesus. E a gente precisa estar atento a esse amor, a essa luz, a essa esperança que vai passar. As ondas nesse mar são as nossas emoções. Eu vejo a movimentação, mas eu tenho medo. Então olhe para elas com mais respeito. Olhe para essa ansiedade, para esse medo, com mais respeito, porque eles fazem parte de você. E o leme? Alguém aqui sabe o que é um leme? Ele é responsável pela movimentação do barco na hora da tempestade. Mas muitas vezes a gente não olha para ele, porque a gente foca apenas nessas ondas. De olhos fechados, respirando profundamente, vá pensando na dor que você sente nesse momento, o que você precisa fazer para se sentir melhor. Vá pensando quantas vezes você se criticou. Eu peço que vocês se abracem nesse momento e peçam perdão por muitas vezes não conseguirem olhar para vocês com respeito, com autocompaixão, porque vocês precisam se lembrar, naquele mar, naquele barco, naquela ventania, tem um marinheiro. E você não é um marinheiro sozinho, você está com Jesus. E às vezes a gente precisa ajustar as velas, para a gente conseguir olhar para esse processo com mais cuidado.